Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos, amém? As pessoas que estão ainda entrando ao templo, tem bastante lugar aqui na frente, pode ficar à vontade. Se a introdução puder estar orientando aqui, temos vários lugares aqui ainda na frente. Os irmãos podem se acomodar, fique bem à vontade. Queria convidar os irmãos que pudessem se colocar de pé por um momento, que nós pudéssemos elevar a Deus uma palavra de oração, agradecendo por este culto, por estarmos aqui. Realmente é mais uma semana que inicia, né? Quem é que teve uma ótima semana aqui? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus por isso. Quem é que teve uma semana mais ou menos? 1, 2 levantaram a mão. Mas, independente dela ter sido boa, ótima, mais ou menos, com certeza Deus está nos olhando, Deus cuidou da gente, de alguma forma Deus tem nos observado e nos propiciado algo de bom. E hoje nós estamos aqui, não é porque é uma programação de domingo apenas, não é porque nós não temos algo melhor para fazer, mas porque nós viemos aqui a louvar a Deus também, além de ouvir a sua palavra. Mas nós gostamos de louvar, nós fomos criados para isso, e seja através das nossas orações, das nossas palavras, os nossos cânticos de louvor a Deus, nós estamos aqui para servir o Senhor. Então, uma boa noite aos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez, as pessoas que nos assistem pela internet também, Deus abençoe. Temos este recurso que, se você na sua casa ou está em viagem, também que essa palavra que você vai ouvir hoje possa também tocar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando. Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Eu vou deixar um minuto para que os irmãos possam estar orando a Deus silenciosamente. E aproveite esse momento e louve a Deus, agradeça pelas coisas que você passou essa semana, pelas coisas que você recebeu, pelas coisas que você não recebeu, pelas respostas de oração que chegaram ou por aquelas respostas que ainda não chegaram, mas que você tem certeza que Deus está te ouvindo, que Deus tem trabalhado, e que se coloque diante de Deus nesse momento, louve a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e ainda fará na sua vida. Pai amado e grandioso, nós te damos graças, Senhor, por hoje. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui agora. Certamente, muitas vezes nós não sabemos o que Tu moveu, Pai, o que Tu fez para que pudéssemos estar na Tua casa. Nós sabemos aqui que Teu Santo Espírito nos trouxe aqui hoje por um motivo, Senhor. Além de louvar, Pai, de Te engrandecer, Pai, de Te agradecer, nós queremos também receber a Tua palavra, porque sabemos que vem de Ti. Não é palavra de homem, Senhor, não é uma coisa carnal, mas é algo do Espírito Santo, Pai, que Tu nos trouxe aqui hoje, para que Tu pudesses dar o Teu recado a cada um de nós, Senhor. Esteja preparando os nossos corações, os nossos ouvidos, para receber aquilo que Tu queres para as nossas vidas, ó Pai. Receba, Pai, o nosso louvor através das orações, dos nossos cânticos, a nossa gratidão, Pai. Obrigado porque Tu tens nos sustentado, tens nos guiado, Pai, tens nos exortado, Senhor, para que possamos servir, Pai, da maneira que Tu queres, para que possamos, nossos atos, Senhor, Te agradar, para que nosso louvor, a nosso viver, Pai, chegue agradável à Tua presença. Pai, sei com cada um aqui essa noite, sei com as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, segunda ou até mesmo terceira vez, ó Pai, que ainda não Te conhecem profundamente, mas que possam se sentir bem aqui, sentindo a Tua presença, Senhor, ouvindo da Tua palavra e principalmente conhecendo do Teu amor a cada dia, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos, ó Pai, mais uma vez por esse dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade livre que nós temos de estarmos na Tua casa, de termos o acesso à Tua palavra, ó Pai, e poder receber de Ti a Tua orientação. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos nesse momento e Te louvamos, Pai. Amém, Senhor. Queria convidar os irmãos ainda de pé, só para nós abrirmos as Bíblias, quem tem a sua Bíblia na mão, quem não tiver a Bíblia ao lado, possa acompanhar com seu vizinho do lado.
um salmo muito conhecido nosso, é o Salmo número 100, e eu gostaria que nós pudéssemos ler nesse momento. Mesmo que a sua versão seja um tanto diferente da minha, não tem problema. Eu estava ali conversando com o pastor Kleber agora, né, que eu voltei do Rio de Janeiro hoje, e o meu tio estava me levando ao aeroporto, ele é pastor lá no Rio de Janeiro, e aí ele mostrou para mim um local lá no Rio de Janeiro, que é um local de eventos muito grande, e onde saem shows, saem apresentações de bandas, e, enfim, é uma casa de shows nova lá no Rio de Janeiro. Aí ele mostrou, falou assim, ó, aqui no dia 1º de janeiro desse ano, a igreja, dia 1º de janeiro, irmãos, que é um feriado, geralmente a gente aproveita para descansar, né? Tem um culto no dia 31 na igreja, e aí a gente, no dia 1º, geralmente aproveita para relaxar com a família, ou até sai para viajar. Aí ele falou, ó, no dia 31 nós fizemos o culto na igreja, e no dia 1º, aqui nesse centro de eventos, 5.000 pessoas vieram louvar ao Senhor aqui, na cantata de Natal que a igreja promoveu. Nós fizemos um culto de louvor, 5.000 pessoas se reuniram aqui neste lugar. Então, nós queria compartilhar com os irmãos esse texto que diz assim, quem quiser ler na sua Bíblia aí, não tem problema, essa versão é diferente. Salmo 100 diz lá, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Nós vamos pedir ao conjunto que possa estar nos dirigindo um louvor agora. Enquanto o Tiago se prepara aqui, aproveite para dar uma boa noite à pessoa que está ao seu lado, um aperto de mão, um abraço ao irmão, se você não viu durante a semana. E se há alguém que está nos visitando aqui, procure saber o nome. Sejam todos bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Santa Maria. Agora sim. Agora vai certo. Boa noite, igreja. Boa noite, é um prazer imenso nós estarmos na casa de Deus. E nós queremos saber se existem pessoas que estão vindo até a 5ª vez, né, na nossa igreja, né? Ou seja, até a 5ª vez que você está vindo, ou seja, a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª. Só levanta a mão para mim saber. Meu amado, a igreja fica, seja bem-vindo, viu? A igreja fica muito feliz de ter vocês aqui conosco. É especial, o culto é feito exatamente para nós adorarmos a Deus em comunhão com o irmão, com os irmãos, tá? Seja bem-vindo, conheça nossas programações que estão no boletim e sinta-se em casa, porque aqui é a casa de Deus, a casa dos seus filhos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Como é que tem sido o teu tempo, meu amado? Tem sido um tempo de qualidade? Já se questionou isso? Se o seu tempo tem sido um tempo de qualidade? Geralmente a gente conclui que tempo hoje é algo que a gente às vezes não tem. Se você é como eu, você corre muito. Corre muito. Trabalha, tem a família, tem 2 empregos às vezes, tem a igreja, as missões para a igreja.
E tudo isso dá às vezes um pouco de nervosismo na gente, estresse. Pois, meu irmão, esse momento que tu está tendo agora de louvor e adoração, de estar na casa de Deus, deve ser o mais importante da tua vida. Deveria ser muito mais tempo. Nós vamos começar o louvor falando exatamente sobre isso. O quanto é bom a gente louvar a Deus, mas louvar a Deus com qualidade. E a qualidade não é musical, é do coração. É a tua entrega, é o teu relacionamento com Deus. E é isso que nós vamos declarar a partir de agora. Vocês topam ir junto comigo? Nós darmos qualidade na nossa adoração ao Senhor, que é o profundo do nosso coração, da nossa alma, aquele sentimento que só você sabe, e que a gente vai ministrar ao Senhor hoje. Amém? Estamos juntos? Podemos começar? Então, glória a Deus. Vamos começar com as palmas? Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado com herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Você é salvo? Que fez tudo ao me dar a salvação. Olha o teu tempo aí. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Que isso seja verdade. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vamos declarar. Louvado seja Jeová. Louvado seja Jeová. Louvado seja Jeová. Louvado seja Jeová. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo o que tenho, tesouro. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova desse amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Declara. Louvado seja Jeová. Louvado seja
Jeová. Louvado seja Jeová. Louvado seja Jeová. Igreja, só vocês. Louvado seja Jeová. Vamos junto, forte. Louvado seja Jeová. 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 Só tu, Senhor, é de ser louvado, Pai. Louvado seja Jeová. Glória a Deus, dá uma salva de palmas. Glória a Deus, para ti, Senhor, para ti. Como é maravilhoso esse Deus, né? É maravilhoso. Ontem eu fui visitar uma pessoa, comentei hoje de manhã e Deus me mandou falar à noite de novo. Fui verificar uma pessoa da minha família que está doente. E fazia algum tempo que eu não visitava ela e ela estava bastante diferente, né? Devido à doença. Eu me assustei um pouco, né? Por vê-lo naquela situação e Deus falou muito fortemente comigo de como nós temos que dar mais tempo a Deus. Foi o que a música disse. Um tempo de qualidade, de entrega, de relacionamento, de comunhão, de segunda-feira se colocar, orar ao Senhor. De como buscar mais o amor de Deus. Levantando clamor. E essa palavra vinha muito forte na minha cabeça, clamor. Né? A gente cantou com muita alegria, louvado seja Jeová. Para você que está nos visitando, para nós é maravilhoso quando nós dizemos isso, porque só você tendo esse relacionamento com Deus para você entender a paz, o amor que o nosso Deus traz. É algo profundo. É algo que derruba depressão, que derruba síndrome do pânico, estresse, o que for, meu amado. Deus é maravilhoso. Por isso que a gente declara. Por isso que a gente é alegre e canta. Mas a gente chora. A gente tem dor. Porque a palavra de Deus diz que não vai ser fácil o mundo que nós vivemos. Pois nós não vivemos para este mundo. Nós vivemos para um mundo que Deus está nos preparando. E eu queria agora levantar um clamor. Mas um clamor de vozes cantando ao Senhor. Porque bem-aventurado és tu, meu amado. Assim diz a palavra de Deus. Bem-aventurado és tu. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso é Deus, meu amado. Ele te faz tu se renovar dia após dia. Você cai, Deus está lá do outro lado. Vamos de novo? Vamos de novo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essas são as coisas de Deus para ti, meu amado. Creia nisso. Vamos declarar isso?
Ti, Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é quem tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Glórias a ti, Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é quem tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Glórias a ti, Senhor. Santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declara. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Última vez. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus,
Altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração. Altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Meu amado, nós vamos estar orando agora. E se você tem algum pedido, se você está passando por alguma coisa que não tem te feito bem, nós vamos estar colocando a tua vida agora nas mãos de Deus. Eu queria que juntos fechássemos nossos olhos para levantarmos um clamor ao Senhor. E eu queria que no teu lugar você levantasse a sua mão para que juntos possamos orar ao Senhor. Possamos estar colocando aquela dificuldade, aquele tempo que não tem tido qualidade, aquele medo, aquela dúvida, aquele pecado que eu não consigo vencer. Já cantamos hoje que Deus está do teu lado. A palavra de Deus te coloca e te levanta. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, primeiramente te agradecemos, Deus, porque temos Tu, Senhor. Temos Tua misericórdia, temos a Tua luz, Deus, para nos guiar, para nos levar, ó Pai, a algo que não entendemos, pois é incompreensível o Teu amor, Pai. Mesmo que erramos, mesmo que pecamos, mesmo que erramos de novo, Tu ali estás. Pois o Teu amor se renova a cada manhã se renova, Senhor. E neste momento santo, Pai, eu Te coloco todas essas vidas, ó Pai. Eu não sei quais, Pai, mas que estão com alguma dificuldade, Pai. Assim como eu tenho as minhas, ó Pai. Te entrego, Pai, a vida de cada um, com a certeza, Pai, de que o Teu Espírito vai começar a agir hoje. Vai começar a trabalhar essas vidas fortemente, Pai. E que, em vez de buscarmos, ó Pai, o material, nós vamos buscar o espiritual. Nós vamos buscar mais a Ti, Deus. Pois sabemos, ó Pai, que se colocarmos nossos caminhos nas Tuas santas e amadas mãos, ó Pai, Tu vai endireitando, Pai. Aquilo que é torto, Tu alinha, Pai. Aquilo que falta, ó Pai, Tu coloca. Aonde não tem amor, Tu preenche, Senhor. Onde existe medo, nasce coragem, Deus. E isso vem de Ti, Senhor. Tu conheces cada coração. Tu conheces cada desejo. Tu conheces, ó Pai, cada tristeza. Enche-nos com Teu Espírito. Enche-nos com a Tua luz, Deus. Enche-nos com a Tua presença, Pai. Enche-nos, ó Pai. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Glórias a Deus, glórias a Deus. Agora que eu dei um pouquinho de descanso para vocês, eu convido vocês para se colocarem em pé na última música. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles, por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E antes, se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse é o amor de Deus, que se renova, que nos constrange e que nos faz sermos novos todos os dias. Todos os dias. Vamos declarar isso. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Quebranta o teu povo, Senhor, essa noite. Transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. A igreja pode sentar. Gostaria de convidar as crianças que vão para o culto infantil, que viessem até aqui à frente para nós termos uma oração com vocês, antes de vocês descerem com a irmã Aline. Pode subir. As crianças, os juniores também hoje vão descer para o culto de vocês. Todas as crianças aí, até aquelas que estão vindo a primeira vez, que não conhecem, a igreja aqui tem uma programação. Enquanto nós aqui temos o culto aqui em cima, algumas irmãs da igreja aqui, o ministério que a gente chama de Mini-CRI, que é o Ministério das Crianças, também tem uma programação especial para eles lá nas salas lá embaixo, tem um culto, né? Então as crianças aí que estão vindo pela primeira vez, se os pais quiserem também que seus filhos possam participar lá, fiquem tranquilos, vão ter pessoas lá cuidando deles, orientando e também trazendo a palavra de Deus para a vida deles. Vamos orar então, crianças? Vamos fechar os nossos olhinhos. Fica quietinho, vamos falar com Deus nesse momento. Eu pedi que a igreja também possa estar orando pelas essas crianças aqui, que Deus possa estar trabalhando de uma forma maravilhosa na vida deles também. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui, por essas crianças que aqui estão na Tua casa, Senhor. Te peço, Pai, que Tu estejas de uma maneira muito maravilhosa, usando as irmãs e irmãos que têm trazido a palavra a estes coraçõezinhos, ó Pai, que Tu possas estar com Teu Santo Espírito, de uma forma assim compreensível, a cabecinha deles, que eles possam entender do Teu amor, da Tua palavra, e possam crescer cada dia mais em Ti, em sabedoria e em temor do Teu nome, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos por elas. Amém, Senhor. Vamos lá. Deus abençoe e um bom culto para vocês. Irmãos,
Nós vamos ter agora nosso momento de dedicação dos nossos dízimos e ofertas, e eu deixo aqui bem claro para os visitantes, as pessoas que ainda não conhecem a igreja, como funciona, isso é bíblico. Nós, como igrejas, e cremos na palavra de Deus, e entendemos, né, essas ordenanças de Deus para as nossas vidas, nós ofertamos porque amamos a Deus, e nós sabemos aqui o quanto Deus tem usado a vida de pessoas, né, na sua obra. E nós ofertamos porque a palavra de Deus assim nos diz, o Senhor assim nos ordena através da sua palavra, e por isso com amor nós entregamos ao Senhor aquilo que pertence a Ele. A palavra diz, é bem clara, nós não estamos dando algo para Deus ou emprestando, nós estamos devolvendo aquilo que pertence a Deus. Eu sou muito zeloso, eu gosto de ter muito cuidado quando a gente fala com dinheiro, às vezes dentro da igreja, ainda mais que às vezes a gente vê aí fora algumas pessoas que falam, deturpam a palavra de Deus, né, para alcançar certos objetivos, mas eu louvo a Deus pela minha vida, o que Deus tem abençoado. Cerca de um ano, mais ou menos, a gente tinha colocado como família, eu e minha esposa, alguma situação que ela estava passando, e agora, coisa de um mês atrás, veio a resposta, né, a parte profissional, e com isso alguma coisa financeira também nos atingiu, né, e eu queria agradecer a Deus por isso, porque Ele abençoou de uma forma maravilhosa. Mas foi um ano atrás que a gente orou e a resposta chegou só agora. Às vezes a gente fica naquela ansiedade, naquela pressa. Então, antes de nós ofertarmos, a Deus aqui, o conjunto vai estar tocando uma música, quero colocar para a igreja, irmãos, se alguém aqui que gostaria que nós orássemos como igreja, pela sua vida profissional, pela sua vida financeira, eu não sei o que está passando com o irmão, se é trabalho, se está precisando de emprego, se alguém aqui está desempregado, a gente não sabe, mas Deus também olha por isso, né? Eu gosto de pensar na palavra prosperidade, quando a gente vê na Bíblia, prosperidade espiritual, e isso Deus tem nos abençoado. Mas Deus tem olhado para a vida de cada um e sabe a necessidade. Então eu queria convidar você, antes de trazer a sua oferta aqui, ou aqueles também que não vão ofertar hoje, nesse momento, mas que se colocasse de pé aqueles que querem que nós oremos como igreja, pela sua vida profissional, pela sua vida financeira, pela sua vida material. Se você está passando alguma coisa aqui, nós queríamos como igreja orar pela sua vida. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar para que nós pudéssemos orar nesse momento. Tem alguém aqui que gostaria? Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar a Deus. Pai amado e grandioso, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, quero Te colocar a vida destes irmãos que estão diante de Ti, Pai, que reconhecem que Tu, ó Pai, é o Deus da vida deles, que tem de alguma forma pode atender às suas necessidades. Pai, nós sabemos que não há outro Deus ou outros deuses sobre esta terra, Pai, que possa realmente atender às nossas súplicas, atender às nossas necessidades. Eu Te louvo, ó Pai, pelo que Tu tem feito na vida desta igreja, pelo que Tu tem feito na minha vida, Senhor, o quanto tem nos abençoado a minha família. Ó Pai, eu quero Te pedir por cada uma dessas pessoas aqui que se colocou de pé, Tu conheces cada coração, Pai, Tu conheces a vida de cada um, Tu sabes dos seus anseios e as necessidades. E eu quero Te pedir, ó Pai, de uma forma maravilhosa, ó Pai, que Tu possa estar agindo na vida deles, já confortando esses corações, ó Pai, tirando toda e qualquer ansiedade pela resposta que Tu vai dar, seja o tempo que, Pai, que Tu vai levar para dar essa resposta. O tempo é Teu, não é nosso, Pai, mas que Tu dês principalmente paz a cada um desses corações, que eles possam crer, ó Pai, que no Teu nome, ó Pai, possam ter a confiança de que Tu estás agindo de uma maneira maravilhosa e fazendo aquilo que Tu queres para a vida de cada um, dando a melhor solução que Tu tem para a vida desses irmãos, ó Pai. Obrigado, Pai, porque Tu tem sido fiel conforme a Tua palavra, ó Pai, tem nos dado pão de cada dia, não tem faltado à nossa mesa. Obrigado por todas as coisas, ó Pai, que Tu tens suprido, Pai, aquilo que tens abençoado a vida de cada irmão e desta igreja. E eu Te peço sempre, ó Pai, que Tu continues a derramar sabedoria sobre essa igreja, para que possa aplicar aquilo que Te pertence da melhor forma, como a maneira que Tu queres, para que mais e mais pessoas possam conhecer este Deus maravilhoso que Tu és. E é no nome precioso de Jesus que eu oro neste momento e Te agradeço, Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. E agora, ao som de uma música, os irmãos que vieram preparados poderão ofertar neste momento.
Os irmãos que estão de posse do boletim podem ver na segunda página aí a agenda da igreja. Temos os avisos. Eu só vou reforçar um aviso aqui que me pediram, que no dia 17 de junho, aqui na igreja, não tem horário aqui, depois eu posso ver para os irmãos, a gente pode acessar o site da igreja, vocês verem o horário. Dia 17 de junho, a Rádio Transmundial vai estar promovendo uma programação aqui na igreja, com a presença do irmão Azaf Borba, que é ministro de louvor, é autor de vários cânticos aí de louvor, que nós aqui também cantamos aqui na igreja. Então a igreja vai estar aqui recebendo então a Rádio Transmundial, dia 17 de junho, nessa programação especial aqui na igreja. E vou convidar o pastor Kleber, que vai estar trazendo a palavra para nós aqui. Pastor Kleber é pastor lá da Segunda Igreja Batista, que fica na Coab Tancredo Neves. E, a convite da igreja, veio aqui hoje trazer a palavra. Nossos pastores estão participando de um congresso lá em Águas de Lindóia, o congresso da CEPAL. Essa semana foram hoje para lá. Peço que a igreja esteja orando pela viagem dos irmãos, dos pastores e alguns irmãos que foram juntos, e vão estar essa semana lá. Estejam com eles em oração. E o pastor Kleber vai estar conosco agora compartilhando a palavra de Deus. Pastor, seja bem-vindo. Deus abençoe. Muito boa noite a todos, boa noite, amada igreja, que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja com todos. Que Deus abençoe essa igreja. Estive aqui ano passado, em setembro. Alguém lembra de alguém pilchado aí, de bota e bombacha? Estão lembrados? Era eu que estava aqui. Pois bem, estamos aqui de volta, trazendo a mensagem da palavra de Deus, e é um privilégio poder estar com os irmãos. Alguns eu já conheço, outros a gente se conhece a cada vez que vem por aqui. E a todos vocês, meu desejo, desejo da nossa igreja, o abraço da nossa igreja, para que todos estejam sentindo-se bem na paz do Senhor Jesus Cristo e vivendo em sabedoria da parte de Deus. Também, especialmente aos visitantes que aqui estão, que Deus abençoe a vocês. Quero, de minha parte, falar a vocês também, trazendo um abraço do povo batista a vocês e dizer a todos vocês que vale a pena servir a Jesus, vale a pena seguir o seu caminho, seguir os seus passos, e vale a pena entregar o nosso coração, enfim, nossos sonhos e projetos a Ele. E que Deus possa falar ao seu coração também. Queridos irmãos, o título da mensagem de hoje, algo que eu orei e pedi que Deus estivesse me direcionando para trazer para os irmãos, é sabedoria divina versus sabedoria dos homens. Esse tema, irmãos, é um tema bastante amplo e genérico dentro da palavra de Deus, especialmente no livro de Provérbios. Se tu estiveres estudando a palavra de Deus, no livro de Provérbios, tu vais aprender muito sobre a sabedoria de Deus, sabedoria divina, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a tua vida, em termos de aprendizado e conhecimento. E eu quis trazer esse tema, versus sabedoria dos homens, porque, irmãos, nós somos confrontados todos os dias da nossa vida a utilizarmos da sabedoria que vem de Deus, e muitas vezes nós acabamos utilizando a nossa própria sabedoria, nossos próprios conceitos, nossas próprias ideias, e nós então estamos muitas vezes levando nossa vida conforme o que pensamos, conforme a nossa mente, conforme aquilo que nós nos determinamos a fazer. Você já ouviu falar muito de sabedoria e da sabedoria popular? Talvez você já tenha falado alguns ditados. Eu gosto de recitar alguns, e lembro-me de um bem conhecido que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. O Pelé gosta muito de falar isto. A voz do povo é a voz de Deus. Outro é aquele que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Enfim, o ser humano tem muitas filosofias e, por causa delas, muitas vezes se afasta até mesmo de Deus. Eu digo isso para vocês porque, irmãos,
basta a gente pensar, a gente não precisa nem ir para a Bíblia neste momento. Se a voz do povo fosse realmente a voz de Deus, o povo não elegia tantos políticos, não elegeria tantas pessoas do estilo Tiririca, Clodovil e Jean Willis, né? Tomara que eles não estejam me vendo na internet, né? Mas tudo bem. É que eu não tenho muito costume na nossa igreja, a gente não tem essa modernidade. Então, se eu costumo falar bem aberto assim, alguns nomes assim de personagens que são bem, como é que eu vou dizer assim, são bem a marca do mundanismo, a marca de, vamos dizer assim, filosofias da sabedoria dos homens. Irmãos, há poucos dias me chamaram para fazer uma visita no hospital. E aí eu fui na UTI neurológica do Hospital de Caridade e fui então visitar uma pessoa que estava ali em coma. E como nós sabemos que Deus nos fez de uma forma muito especial, e a audição é um sentido bem especial e nós perdemos ele, é um dos últimos sentidos que nós perdemos, talvez o último, né? Eu comecei a falar com aquela pessoa, falando e dizendo para aquela pessoa que estava em coma, que ela poderia acreditar em Jesus, que ela poderia ter a paz de Deus, mesmo não podendo me dar uma resposta. E aí então depois eu fiquei sabendo que já havia sido diagnosticado sobre ela morte cerebral. E aí eu fiquei naquela dúvida, puxa, mas eu fui lá e falei tanto, falei do amor de Cristo, e dali uns dias ela veio a falecer. Era uma mulher, mãe de família, empresária no nosso bairro, e o esposo dela, eu fiz uma visita para ele depois e falei do amor de Jesus para ele, e ele me saiu também com uma dessas palavras de sabedoria humana. Ele disse assim: pastor, muito obrigado, qualquer dia eu vou na sua igreja. O senhor sabe, né, pastor? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Aí eu disse para ele: olha, a palavra de Deus não diz assim. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, só existe um caminho para chegar até Deus, e nós sabemos muito bem que é o caminho de Jesus Cristo. E a sabedoria divina nos dá este entendimento. Quando chegamos a compreender isto, nós passamos a entender que Jesus Cristo é o único caminho, e aí então nós podemos segui-lo com a certeza de que nós vamos ganhar a salvação. Este homem me deu mais uma das frases, que talvez vocês também já ouviram muito, ou até já falaram em algumas ocasiões. Todos os caminhos levam a Deus. Se você pensa assim, se tem alguém que pensa assim, eu digo, tome cuidado com essa palavra. Tome muito cuidado. Porque só há um único caminho. Irmãos, muitas filosofias estão afastando o ser humano de Deus, porque o ser humano, como eu disse, gosta muito de filosofar e de viver conforme a sua própria sabedoria. A sabedoria dos homens não respeita a lei moral de Deus e faz com que tenhamos consequências que às vezes nós não vamos gostar. Lembre-se disso, a sabedoria dos homens, ela não respeita a lei moral de Deus. Os jovens do tempo de hoje, eles estão sendo estimulados a não mais casarem-se, simplesmente morem juntos. Para que se casar? Para que casamento? Vão morar juntos. A sabedoria humana tem dito isso aos jovens. Para que casamento no civil? Para que casamento no religioso? Para que tudo isto? Para que fazer um voto diante de Deus e das testemunhas se você pode muito bem simplificar? Isto é o que está sendo dito e é o que cada vez mais a sociedade está aderindo. Por causa, e a sociedade só adere a estas sabedorias humanas, por causa que a sabedoria humana não respeita a lei moral de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões na nossa juventude, e essas decisões vão continuar, as consequências delas vão continuar conosco o resto de nossas vidas. Elas vão continuar conosco o restante das nossas vidas. Uma vez, quando eu tinha
16 anos por aí, eu não gostava muito de estudar. E aí comecei a não estudar. E eu não sabia que isso poderia me trazer uma consequência depois. Quando eu completei 18 anos, vou simplificar as coisas. Vou fazer lá um cursinho lá, que eu pago mais rápido e eu me formo mais rápido. Depois, quando eu entrei na faculdade de teologia, eu senti que por eu ter feito um curso de ensino médio um pouco mais rápido, eu poderia sofrer. E eu sofri. Eu tive que estudar horas a mais, porque eu não tinha aprendido muitas coisas. Interessante que passaram-se muitos anos, mais de quase 15 anos que isso se passou. Há poucos dias atrás, eu fui até a UBRA e ali falei com o diretor. E o diretor me disse assim, eu falei com ele, eu vim pleitear uma bolsa de estudos, quero fazer mais um curso na faculdade. Aí ele disse as formas como eu poderia entrar na faculdade. Aí ele me disse, olha, por causa da tua decisão lá do passado, tu não pode se enquadrar nas bolsas de estudos da nossa faculdade. E eu não posso fazer o curso, por causa de uma decisão de 16 anos de idade. Muitas vezes o jovem não obedece os pais e faz conforme o que melhor ele está pensando, ou conforme os seus amigos disseram que ele deveria fazer. E depois, lá na frente, ele vem sofrer a consequência. Como eu disse, a sabedoria dos homens nos leva a sofrer consequências, às vezes, para o restante da nossa vida. Eu dei esse exemplo, e um exemplo pessoal, porque muitas vezes as pessoas que gostam de pregar e falar assim a outras pessoas gostam muito de contar as vantagens, contar as bênçãos. Contar bênçãos é muito bom, e nós devemos contar até para testemunho do que Deus tem feito. Mas muitas vezes também Deus nos chama para nós ensinarmos aos outros uma palavra de sabedoria, de cuidado com a vida. Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da tua vida. Muitas vezes se faz necessário a gente dizer, olha, lá no passado eu errei, e depois eu sofri a consequência. No ano de 2013, eu já quase com 33, eu não posso fazer aquele curso. Só um exemplo. E talvez os mais velhos aqui tenham tantos exemplos de decisões que tomaram com 16 ou com 18 e até hoje colhem certos frutos. Mas, irmãos, a graça de Deus é muito maior do que isso. Amém? A graça de Deus é muito melhor do que essas coisas. E nós podemos, pela sabedoria de Deus, nós podemos, então, retomar o tempo perdido em determinadas áreas da nossa vida. O que é sabedoria, irmãos? O que é sabedoria? O dicionário Vida Nova diz assim, basicamente a sabedoria é a arte de ser bem-sucedido, de formar o plano correto para alcançar os resultados desejados. A arte de ser bem-sucedido, de formar o plano correto para alcançar os resultados desejados. Quando se fala de sabedoria, se lembra também de filosofia. E a palavra filosofia significa philos, amigo, sabedoria, sofia, sabedoria, amigo da sabedoria. Por isso, os filósofos estudam a sabedoria, estudam aquilo que nós entendemos por conhecimento e inteligência. Aristóteles, Platão e Sócrates são os mais famosos, mas tantos outros deram muita contribuição à humanidade. Mas, irmãos, nenhuma sabedoria humana pode se comparar com o temer a Deus. Lembre-se disso. Sabedoria divina versus sabedoria dos homens. Sabedoria divina é sempre superior àquele teu conceito, talvez aquele ditado que você guarda no seu coração há muitos anos. Mas meu pai pensava assim, eu penso assim também. Mas o meu avô dizia isto, então eu também vou dizer. Muitas vezes nós vemos pessoas idosas dizendo assim, eu não vou seguir a Cristo porque meu pai era daquela religião e agora eu não vou trocar de religião. Ele fica com esta sabedoria que veio do seu pai, que está inerente ao seu coração, e ele não
quer seguir o caminho de Cristo para não ter que trocar a placa da sua igreja. Sabedoria dos homens. Coisas interessantes sobre a sabedoria, meus irmãos. Em primeiro lugar, ela não vem de nós mesmos. Você é capaz de adquirir sabedoria de ti mesmo? Não, nem eu, nem ninguém. A sabedoria sempre vem de instruções, sempre vem de exemplos, e obviamente, ela vem diretamente de Deus. A sabedoria vem de Deus, a sabedoria vem dos exemplos que nós aprendemos com as outras pessoas e com a instrução que nós aprendemos com os nossos mestres, nossos pais, amigos, com certeza, aqueles que têm mais idade, aqueles que já têm os cabelos mais brancos, podem nos passar muito mais sabedoria. Muitas vezes não, muitas vezes é o contrário. Às vezes, tempo de estrada nessa vida não quer dizer tanta sabedoria assim. Mas, em geral, aqueles que têm mais vivência podem nos ensinar muito mais a termos sabedorias, tanto pelo exemplo daquilo que devemos fazer, como do que não devemos fazer. Outra coisa interessante sobre a sabedoria é que ela não é alcançada com inteligência extrema. Alguém de vocês conhece aqui, pode levantar a mão assim, só para ficar interativo aqui, né? Alguém de vocês conhece alguém extremamente inteligente que não é sábio? Levanta a mão aí. Você conhece? Ah, conhece? Só vocês três? Ou os outros não têm coragem de levantar a mão aqui? Vamos, mais gente, tem coragem. Muito bem. Tem pessoas extremamente inteligentes, mas que não são sábias. É óbvio, eu admiro a inteligência das pessoas. Eu admiro a inteligência das pessoas. Alguém aqui sabe fazer aquele joguinho do cubo mágico, deixar nas cores certas? O Alexandre eu sei que sabe. Esse é inteligente, sabe, né? Eu fico admirando as pessoas fazerem aquele joguinho e eu fico pensando, eu queria ser inteligente assim, né? Para fazer aquilo, né? Quem sabe com muitos anos de treinamento a gente chega lá. Inteligência extrema não significa sabedoria extrema. Outra coisa interessante, a sabedoria é melhor do que ter riquezas. E agora a Bíblia nos ensina isso. Provérbios 16. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 16. Diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a sabedoria do que a prata. Provérbios 16, 16. É bem verdade que sabedoria não enche barriga, mas sem ela nós podemos perder até o sustento. Se Deus te dá riquezas, se Deus te dá o ouro e te dá a prata, e se você não tiver sabedoria para administrar, se você não tiver sabedoria, você pode perder o que você tem. Então, sabedoria é superior a ouro e prata. E algo que eu acho bem interessante, irmãos, como a gente se atrapalha com as finanças, como a gente se atrapalha com o sustento da casa, como a gente se atrapalha com a administração. Não sei, os irmãos, eu preciso, especialmente da minha mulher, que ela tem uma inteligência um pouco maior que a minha, assim, e ela me ajuda muito nessa questão. Então eu digo assim, irmãos, sabedoria é melhor do que riquezas. Não se esqueça disso. Provérbios 15, 17, só estou lembrando agora, diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. É melhor comer alface com amor do que comer um filé mignon e cheio de raiva. Não se esqueça disso, isso é questão de sabedoria. Às vezes o pai dá tudo do bom e do melhor em termos de ensino, em termos de, enfim, dá carro, dá vestimenta, dá tudo do bom e do melhor, deixa o filho lá em cima, dá o melhor para o filho, mas não dá amor, não dá atenção, não dá carinho, e daí depois vem a consequência. É melhor. Outra coisa interessante sobre a sabedoria, irmãos, é que você pode pedir a Deus e Ele vai te conceder. Se você pedir prosperidade, como muito se prega por aí, talvez você seja um pouco mais próspero. Mas isto vai acontecer à medida do teu esforço, do teu trabalho e da bênção de Deus. Agora, se você pedir sabedoria, Tiago 1,5, um texto bastante conhecido, bem recitado, diz: ora,
se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Então, meus irmãos, todos os dias, na hora da tua oração, você pode fazer esse pedido. Sabedoria é algo que nós podemos pedir a Deus, e é a única certeza que nós vamos ter, que nós vamos receber de Deus, é sabedoria. Você pode pedir para Deus para que uma pessoa seja salva. Você pode pedir para Deus para que uma pessoa se converta a Jesus. Você pode pedir para Deus que aconteça uma grande mudança, um grande milagre. Eu lembro bem do meu pai, quando ele estava doente. A gente orou 1 ano e 4 meses, do primeiro dia que soubemos da doença dele, até o dia da morte dele. Minutos antes a gente orou para que Deus trouxesse ele de volta. E Deus não trouxe, Deus não respondeu assim. Deus disse: não, eu vou levar ele agora. Muitas vezes a gente pede coisas importantes como isso, mas sabedoria é o que Deus mais fica contente que nós venhamos a pedir. A sabedoria traz boas consequências, não se esqueça disso. 2 Crônicas 1, 7 e 10, diz assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão, ele disse: pede o que queres que eu te dê. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Agora o versículo 10. Dá-me sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este teu povo, que é tão grande? Salomão pediu sabedoria, e Deus deu a ele o quê? Sabedoria, riquezas, e tornou ele o maior de todos os reis, e um dos homens de maior conhecimento e inteligência que a terra já viu pisar em cima dela. Pensemos nisso, irmãos. Esta mensagem, como eu disse, ela é bastante genérica. Você precisa de sabedoria dentro da sua casa, você precisa de sabedoria dentro do seu trabalho. Talvez tenha algum empregador aqui que vai ter que demitir alguém esta semana e está aflito com isto. Talvez alguém aqui tenha que tomar uma decisão, está aflito com essa decisão. Lembre-se, você pode pedir este recurso ao Senhor e Ele vai te conceder. Ele vai te conceder com certeza a palavra. Mas eu não li o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diz que se você pedir, você deve pedir com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Peça crendo que vais receber, mas ouça Deus falar no teu coração. E outra coisa interessante também, irmãos, é que você tem como buscar o auxílio e o conselho do seu pastor. Jeremias 3,15. Então, se você que é membro da igreja ou que não é ainda membro da igreja, e você precisa, está querendo assim ficar mais sábio, peça o conselho ao seu pastor. Não que o pastor saiba tudo, mas certamente ele vai ter uma palavra de Deus para te falar. Não se esqueça disso. Não tome uma decisão e depois venha até o gabinete: pastor, e agora? Olha, estou sofrendo. Peça orientação dele. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. É óbvio, tem coisas que nós não precisamos estar perguntando, mas coisas mais grandiosas na nossa vida, vale a pena você marcar uma hora com a secretária, pedir um conselho, um aconselhamento do pastor, para depois não ter que trazer a consequência para ele mesmo, para depois ele não ter que te ajudar a resolver um problema. Esse texto aqui é uma promessa que Deus havia feito ao povo de Israel lá no tempo do profeta Jeremias: dar-vos-ei pastores com conhecimento e inteligência para apacentar a vida de vocês. E eu creio que Deus pode, nesta fase da vida e do evangelho em que estamos vivendo, nos abençoar dessa forma. Agora uma pergunta, irmãos, para todos nós: para que eu preciso tanto de sabedoria? Para que eu preciso tanto? Eu já sei sobre isso. Eu já estou aqui, talvez, eu sei que tem membros aqui com mais de 30 anos aqui na igreja, tem membros com mais de 35 anos, talvez, né? Tem membros que estavam aqui antes da igreja. É verdade isso? Seu Valmir, é verdade?
Mais ou menos isso? Não, aí. Para que tanta sabedoria? Até Eclesiastes fala assim, que às vezes tanta sabedoria dá um cansaço na gente. Só que eu vou dizer para vocês, eu nunca cansei de ter sabedoria. Eu nunca cheguei a cansar de ter tanta sabedoria. E às vezes eu fico até meio pensativo, como eu vou falar disso aqui? Eu não sou sábio o suficiente para falar de sabedoria para os outros. Para que tanta sabedoria, irmãos? Você que é cristão, um texto que eu gosto bastante. Sabedoria, em primeiro lugar, para você ensinar os outros. Você não caiu nesta igreja ou nesta geração de paraquedas. Você está vivendo o Evangelho de Cristo nesta geração, membro desta igreja ou não, para servir a Deus com sabedoria e para ensinar os outros a servir a Deus. Eu quero ler um texto com vocês, de Neemias 8, versículo 8, dando para vocês aqui um conselho sábio. Neemias e os líderes leram a lei de Deus, esclarecendo-a, explicando o sentido, de modo que todo o povo pudesse entender o que se lia. Neemias capítulo 8, versículo 8. Como nós vamos ensinar uma pessoa sobre Deus, se nós não sabemos esclarecer as coisas de Deus para essa pessoa? E você precisa esclarecer sobre as coisas de Deus de duas formas: falando das coisas de Deus e dando exemplo, vivendo aquilo, praticando aquilo que você fala. Esse texto aqui é um texto que traz um princípio bastante importante. É preciso falar na linguagem adequada para que as pessoas venham a entender. No culto, nós temos pessoas dispostas a ouvir e outras que vêm buscar algum tipo de bênção. Muitas vezes, para e pensa, por que você veio à igreja? Você veio ouvir Deus falar com você ou você veio buscar uma bênção? Se você veio buscar uma bênção, você está equivocado. Você já deve viver na bênção. Você já deve andar com Cristo, que é a bênção da sua vida, que é o Senhor da sua vida. Você vem ao culto para louvá-lo, para adorá-lo e para aprender o que Ele tem para te dizer. E esse texto aqui é um texto que fala que nós temos que ler a lei de Deus aos outros, esclarecer, explicar o sentido das palavras de Deus, de modo que a pessoa entenda. O mundo precisa de você que tenha a sabedoria de Deus. Você existe para louvar e glorificar o nome de Deus. Você existe para ser um sábio na sua geração, levando a sabedoria de Deus e confrontando a sabedoria dos homens. Próximo texto de Provérbios 13, 14 diz assim: o ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar os laços da morte. Se você ensinar uma outra pessoa que não é cristã a se tornar cristão como você é, pela sua palavra, e que ela venha entender a tua palavra, e pelo teu exemplo, tu estarás livrando esta pessoa da morte. Tu estarás livrando esta pessoa da morte espiritual, falando do Evangelho, do amor de Cristo. Nós fomos dotados, depois de nos convertermos a Cristo, desta capacidade espiritual. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus colocou o poder dele, o Espírito Santo dele na sua vida, para te dar a aptidão e a sabedoria para você ensinar. O ensino do sábio é fonte de vida. Você tem sido fonte de vida? Essa semana, eu estava em um encontro de casais, e tinha muitas pessoas no encontro de casais. E eu fiquei, assim, triste com um testemunho que eu vi. Um homem disse assim: eu não vou na igreja, a minha mulher só que vai na igreja, e ela é cristã. Eu apenas acompanho ela. Dali a pouco ele disse assim: olha, todos os dias eu chego em casa
e eu vejo como é que a minha mulher está. Se ela está muito braba, eu chego e eu nem falo com ela. Aí então, às vezes eu chego perto dela, e aí, tudo bem? E ela me diz assim, o que tu quer? O que está me olhando? E eu fiquei admirado com a sabedoria dessa mulher. Ela quer ganhar o esposo para Cristo. Mas o esposo que não conhece o Evangelho, que não conhece a palavra de Deus, diz que chega em casa e já chega assim, colocando o chapéu na frente. Porque se ele entrar direto, ele pode levar alguma. Aí, eu lembrei daquele texto de Provérbios, 14, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Irmãos, a palavra de Deus nos dá entendimento para termos sabedoria, para ensinar as pessoas e não para afastar as pessoas do caminho de Deus. Para que eu preciso tanto de sabedoria? Em primeiro lugar, sabedoria para ensinar. Em segundo lugar, sabedoria para decidir. Como eu disse antes, talvez você tenha uma grande decisão esta semana. Talvez o jovem tenha uma grande decisão. Será que eu vou ir por este caminho, por este outro caminho? Talvez você que já é pai de família há tanto tempo, já tomou tantas decisões importantes na sua vida, está aflito com uma grande decisão. Você precisa de sabedoria para decidir, e eu recomendo a sabedoria de Deus. Não a sabedoria do teu próprio entendimento, da tua própria experiência. A tua experiência é muito boa, mas olhe para a tua experiência e peça sabedoria para o Senhor. Sabedoria para decidir. Se você quer decidir alguma coisa, esteja pronto para ouvir. Provérbios 4:20. Provérbios 4:20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Se você tem uma grande decisão, inclina o teu ouvido a Deus. Inclina o teu ouvido ao Senhor. Pastor, como é que eu faço isso? Deus vai falar audivelmente? Não, meu querido. Leia a palavra de Deus. Não se precipite. Não coloque a carreta na frente dos bois. Não troque os pés pelas mãos. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. Provérbios 19:2. Às vezes, a gente ouve uma pessoa começa a falar conosco, e a gente nem deixa a pessoa terminar de falar, a gente já sai dando a resposta para ela. Cuidado com isso. Não se apresse, você pode errar o caminho. Puxa, pastor, tantas vezes eu ouvi falar sobre sabedoria, e quantas vezes eu me apressei e errei o caminho. Se você tem que tomar uma decisão, esteja pronto a ouvir a Deus. Provérbios 15:22 diz assim: Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão dos conselheiros, eles se estabelecem. Mais uma vez eu reforço, peça conselhos, faça os teus projetos. Jesus já ensinou que aquele que faz um projeto da sua casa na rocha e não na areia, é bem-sucedido. Faça o teu projeto de vida. Provérbios 16, versículo 1 ali diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos, onde não há conselho, frustram-se os projetos. Mais uma vez eu recomendo, marca a hora com o pastor. Se tens que dar uma resposta essa semana, tente prorrogar para a próxima, peça um conselho. Talvez na outra, porque o pastor está viajando, né? Mas peça um conselho. Não te precipites. Analise a situação como um todo. Não dê o primeiro passo antes de ter um bom projeto. Precisamos de sabedoria para ensinar, para decidir, e por fim, precisamos de sabedoria para quê, irmãos? Onde a gente mais erra? E onde nós mais faltamos com sabedoria? Aonde? Não lembra? Não sabe onde? Põe a língua para fora aí, põe a língua assim, ó. Faz assim, ó. Faz, tá com medo? Faz aí, você aí no seu lugar assim, faz aí. Sabedoria para falar. Você precisa de sabedoria para falar. E esse texto eu vivo repetindo ele, repetindo. Obviamente, eu já caí no laço desse texto, eu já pequei muito por falar demais, às vezes por falar de menos. Tem um amigo meu que me diz assim, quando ele sabe que eu vou pregar, ele diz assim para mim, diz assim: Kleber, sejas breve e agradarás.
Sejas breve e agradarás. Estava combinando com o Alexandre, qualquer coisa, faz assim para mim. Irmãos, muitas vezes nós vamos tropeçar. E a carta de Tiago nos dá todo o exemplo sobre o cuidado com a língua. Mas o texto de Provérbios 25:11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Uma salva de prata, uma bandeja de prata, repleta de maçãs, cravejada de maçãs de ouro, ou desenhadas as maçãs de ouro nesta bandeja. Ou vamos imaginar que se pudesse a gente ter uma bandeja cheia de maçãs de ouro, o que nós teríamos em nossas mãos? Nós teríamos, irmãos, uma preciosidade. Nós teríamos uma riqueza tão grande que não podemos nem saber o valor. Irmãos, por mais que estejamos certos, nem sempre é a hora ou o local para falar. Lembre dessa frase. Você pode ter razão e certeza do que estás disposto a falar, mas olhe bem, nem sempre é o local e nem sempre é a hora certa. A palavra bem falada é uma preciosidade. Exalamos sabedoria, exalamos sabedoria, especialmente se nós vivemos aquilo que nós falamos. Se nós vivemos aquilo que nós falamos. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Concluindo, irmãos, o resultado da sabedoria ou de uma vida que busca agir sabiamente será o sucesso e de bênçãos de nossas vidas. Lembre-se, irmãos, as nossas atitudes também são palavras. Aliás, as nossas atitudes são as palavras mais sábias que nós podemos falar. A minha esposa sempre lembra que quando a mãe dela faleceu, muitas pessoas foram lá no velório e chegavam pessoas e queriam dar uma palavra para ela. E chegavam aquelas pessoas e diziam assim: meu Deus, Rosane, o que vai ser de ti? Meu Deus, Rosane, o que vai ser da tua vida agora? E ao invés de consolar, deixavam ela pior ainda. Ela tentando buscar consolo no Senhor. E as pessoas chegavam: deixa eu te dar um abraço. Meu Deus, pobrezinha de ti agora. Eram as palavras que diziam. Até que depois de muitas pessoas chegarem, chegou uma amiga dela e chegou e entrou e se aproximou dela e disse assim, apertou as mãos dela e disse assim: minha amiga, eu estou aqui. Ela olhou para ela e sentiu que foram as palavras mais doces e sábias que ela poderia ouvir naquela hora difícil. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Muitas vezes é tempo de ficar calado. Muitas vezes, se tem algo para dizer para a esposa, ore por ela, fala com ela com jeito. Se tem algo para dizer para o esposo, ore por ele, fale com ele com respeito. Todos precisamos de sabedoria para resolver alguma situação. Portanto, eu digo a você, coloque-se diante de Deus e peça para Ele te dar a sabedoria e a sua resposta. Não leve a sua vida distante da sabedoria de Deus. Não leve a sua vida distante da sabedoria que Deus tem para te dar. Último texto. Esse texto que possa ficar nos nossos corações. Se você quer viver feliz, se você quer viver na presença de Deus, você deve lembrar, não existe sabedoria sem obedecer os mandamentos de Deus. Você vai se dar mal se você fugir da Bíblia Sagrada. Você vai se dar mal se você desobedecer a Deus. Não existe sabedoria longe da palavra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que obedecem aos seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, 10. Que Deus abençoe a amada igreja, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Quem sou eu, meu Pai, para falar ou pregar sobre sabedoria? Mas, Pai,
aprove ao Senhor que eu estivesse trazendo esta mensagem aos meus irmãos, e eu te peço que o Senhor fale aos seus corações. Especialmente, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor tenha neste povo, neste rebanho que ouviu esta mensagem, corações e ouvidos dispostos a inclinar-se para o Senhor nesse momento. E que a começar em mim eu possa ouvir os teus conselhos, e que não venha me afastar do temor ao Senhor e da obediência à tua palavra. Pai, eu te peço sabedoria para conduzir a minha família, conduzir o rebanho do Senhor, o qual o Senhor me concedeu como pastor, e peço sabedoria a todos os meus irmãos que aqui se fazem presentes. Cada um deles traz uma história, cada um deles traz uma situação, cada um deles precisa de sabedoria para ensinar, precisa de sabedoria para falar e para decidir. E eu peço que o Senhor derrame sabedoria liberalmente sobre todas as vidas aqui presentes. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Quando passarem ali naquela cidadezinha ali, na zona oeste ali, Tancredo Neves, nossa casa e a nossa igreja está à disposição de todos. Um grande abraço a todos. Amada igreja, vamos encerrar cantando um cântico, depois desse momento maravilhoso. Vamos estar praticando um pouco de sabedoria, vamos adorar a Deus, amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que a igreja essa semana saiba usar a sua vida com sabedoria. Amém? Amém. Uma boa semana, irmãos.